Olá pessoal, professor Olavo. Iremos finalizar o nosso conteúdo vendo hoje as 4 propriedades coligativas. Tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando adicionamos a ele um soluto não volátil. Ou seja, se nós entendermos bem, quando adicionamos sal à água, por ele ser um soluto não volátil, ele vai criar novas coligações através dos cristais que são adicionados na solução. Com isso, ele vai causar uma pressão diminuída e, com isso, o retardamento da passagem do líquido para o gasoso. Vocês sabiam que a água pura a nível do mar ferve a 100 graus Celsius, mas que a água com sal a nível do mar ela ferve a mais de 100? Como podemos ver nessa ilustração, os cristais de sais, que são representados pelo círculo amarelo e verde, eles vão criar novas coligações e com isso vai causar um retardamento e uma diminuição na pressão de vapor da água. Se existe a diminuição da pressão máxima de vapor, vai acontecer um aumento do ponto de ebulição, e isso é a bulioscopia, que é uma consequência da tonoscopia, ok? Como exemplo, nós podemos ver se adicionarmos açúcar na água, a água vai demorar mais para ferver. Isso é um aumento no ponto de ebulição graças à introdução de um soluto não volátil, que nesse caso é o açúcar. A crioscopia agora é o inverso da ebulioscopia. Se a ebulioscopia era o estudo do aumento do ponto de ebulição, ou seja, ia demorar mais para ferver, a crioscopia é o estudo do abaixamento do ponto de congelamento ou ponto de fusão, quando é adicionado a esse solvente um soluto não volátil. Ou seja, agora vai demorar mais tempo para congelar. Estamos falando agora de temperaturas baixas e não mais de temperaturas altas. Um exemplo muito nítido é o da ilustração aí. Na Antártida, mesmo com a temperatura em menos 30 graus Celsius, ainda podemos ver água no estado líquido. Por que isso acontece? Porque existe uma altíssima concentração de sais nessa água e isso vai retardar o ponto de fusão. Com isso vai demorar muito mais para a água congelar. Não vai ser exatamente em 0 graus Celsius, mas muito menos que isso. Contudo, dá para perceber que quanto maior for a concentração da solução, ou seja, quanto mais partículas dispersas tiver ela, menor vai ser o ponto de congelamento, ou seja, vai demorar mais tempo para congelar, e maior será o seu ponto de ebulição, ou seja, vai demorar mais tempo para ferver e entrar no gasoso. Em outras palavras, o solvente vai passar mais tempo no estado líquido. Para finalizar, veremos osmoses. A osmose, pessoal, é a passagem espontânea, ou seja, automática, do solvente, ou seja, da parte líquida da solução, saindo da solução menos concentrada, ou seja, mais fraca e diluída, para outra concentrada, ou seja, mais forte. Através de quê? Pois bem, existe na osmose uma coisa chamada membrana semipermeável que serve como um filtro, que ele só vai permitir a passagem do solvente, ou seja, da parte líquida, mas não do soluto, que é a parte sólida. Existem no dia a dia muitos tipos de membranas semipermeáveis, tais como bexiga animal, porcelana, paredes de células, entre outros. Vejamos, pessoal, esse fenômeno, como nós já vimos, ele é espontâneo, ou seja, vai haver a passagem de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada. Mas isso só vai acontecer até que aconteça um determinado volume, de uma determinada altura, que exerça uma certa pressão naquela membrana. E essa pressão que é exercida na membrana, a membrana vai causar automaticamente o impedimento do fluxo do solvente. Essa pressão realizada pela membrana semipermeável, impedindo o fluxo do solvente, se chama pressão osmótica, e é representada por π. Então não é para sempre que vai acontecer a passagem. Um momento vai cessar quando a pressão estabelecida for a adequada para parar esse fluxo de solvente. Existe, pessoal, a osmose em humanos, em plantas, em animais. Porém, é importante salientar que a osmose na célula vegetal, ela tem algumas diferenças no procedimento da osmose na célula humana e animal. Ok, pessoal? Ela vai fazer tipo uma filtragem daquelas substâncias que podem passar e as que não podem passar.
Mas e se fôssemos representar a osmose no dia a dia, dando exemplos, como é que a gente entenderia essa osmose? Vejam, o salgamento da carne mesmo, né? As pessoas, quando salgam a carne com sal grosso ou sal comum, eles têm uma utilidade para isso, que é a conservação da carne. Por que isso ocorre? Isso acontece através do fenômeno da osmose. Como o sal é o meio mais concentrado, a água presente no interior das células da carne, no caso o solvente, sairá através da membrana semipermeável para o sal. Se tem menos água nas células da carne, haverá um maior conservamento da carne e por isso ela vai durar mais tempo sem apodrecer. É esse um exemplo de osmose na carne. Outro exemplo também de osmose no dia a dia é com legumes. E vou dar dois exemplos em efeitos reversos. Vejam, vocês já perceberam que se adicionarmos vinagre ao alface, logo ele vai estar murcho? Isso acontece por causa da osmose. Como o vinagre é um meio mais concentrado, a água que estava no interior, que é o solvente que estava no interior do alface, vai se dirigir para o vinagre, deixando o alface murcho. Também existe o processo contrário. Se adicionarmos o alface à água, como o alface é o meio mais concentrado, parte do solvente, que é a própria água, vai entrar para o alface através da membrana semipermeável, até que aconteça aquela pressão osmótica e se encerre esse fluxo. E um último exemplo do dia a dia são aquelas saladas de frutas, que são as chamadas compotas. Aquele caldo, por ter muita açúcar, ele vai ser mais concentrado do que a própria fruta. Com isso, por osmose, grande parte do solvente no interior das células das frutas vão para a cauda, conservando mais tempo as frutas. Então, pessoal, esse foi o fenômeno de osmose e encerramos aqui nossa aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor. Até mais!